Que estamos falhando na forma que educamos os nossos filhos é visível. A gente consegue perceber no comportamento das crianças. Crianças que não têm respeito, que estão insatisfeitas, que têm tudo e não sabem dar valor ao que têm, não sabem reconhecer. Com isso, eu não estou querendo dizer que desastre nossa geração é a pior educando crianças. As outras gerações tinham, cada uma teve as suas dificuldades. Agora, é perceptível que nossa geração tem uma grande falha. E sabe qual é a falha? A maior falha que a nossa geração tem na hora de educar as crianças é a falta do não. Tão simples quanto isso. É falta de não, excesso de sim. Você tem um filho que tem tudo e não se sente bem. Você diz assim, mas filho, eu te di tudo. O que mais você precisa para você ser feliz? O que ele precisa é um não. A vida é um conflito a ser resolvido. Existe o sim, mas só existe o sim porque existe o não também. Então, aprender a ultrapassar desafios, aprender a lidar com aquilo que a gente quer e não pode, aprender a lidar com a frustração é tão importante quanto aprender a lidar com conquistas, aprender a se libertar com um sim, a fazer, a acontecer, a conseguir, a lograr, a conquistar. É tão importante aprender a conquistar quanto aprender a desistir. É tão importante aprender a correr atrás, construir, fazer, quanto aprender a abrir mão. As duas coisas são importantes. A nossa geração está focada só no positivo. Só em ensinar às crianças que a vida é leve, que a vida é fácil, que a vida é simples, que tudo pode, que não há motivo para chorar. Há motivo para chorar. A vida é um grande conflito. Há motivo para chorar e sempre vai haver motivo para chorar. Mas então, a nossa geração está tão focada em facilitar a vida dos nossos filhos, fazer ele feliz, resolver tudo para ele, que fica evitando o conflito. Não, deixa, tira para ele não ver, senão ele vai chorar. Dá para ele, não custa nada. Eu compro outro. Outro sentimento difícil que muitas mães têm. Se eu falar que não, ele não vai gostar de mim. A criança, ela não veio para suprir a tua falta de amor. A criança, ela não veio para te amar. A criança veio para ser ela mesma, para viver. Muitas mães estão tão preocupadas em ser amadas pelos seus filhos que esquecem que estão educando um ser que precisa viver e estar pronto para viver essa vida. E essa vida é um grande conflito. É um grande conflito a ser resolvido. Então, a criança tem que ter ferramentas para poder resolver os seus conflitos. Se você fica evitando o tempo inteiro os conflitos do teu filho, fazendo a vontade dela, facilitando a vida, abrindo os caminhos para que ele tenha uma vida fácil, porque você teve uma vida difícil, então você não quer que teu filho tenha uma vida difícil, você quer facilitar a vida do teu filho e começa nos pequenos detalhes, já quando é um bebezinho e quer pegar uma coisa e você distrai ele para ele não chorar e dá outra, ou então dá mesmo o que ele quer para ele não chorar. Uma atitude que começa desde pequenininho. Resolve os conflitos do teu filho, pelo teu filho, tem um problema com uma coleguinha lá, vai você falar com a coleguinha, com a mãe dela, resolve os conflitos do teu filho quando ele já está pronto para resolver, faz tudo pelo teu filho, dá papinha na mão, limpa, arruma, dá roupinha arrumadinha, tudo, faz tudo pelo teu filho para ele não ter que se esforçar nessa vida. Mas que ideia é essa? Quem disse para você que você vai ser feliz na vida se não tiver esforço? Se esforçar para conquistar as coisas que a gente quer é um grande prazer. Eu concordo com que a gente não coloque sofrimento desnecessário nos nossos filhos, ou seja, não eduque os nossos filhos através da porrada, da violência, da ameaça, do castigo, da chantagem. Isso tudo é desnecessário. Agora, que a criança precisa passar pelos seus conflitos, aprender, correr atrás, ralar o joelho, é natural. Ela precisa passar por as dores do crescimento. Ela precisa, porque ali ela vai desenvolvendo as habilidades necessárias para lidar com essa vida que é um grande conflito a ser resolvido. Enquanto a gente estiver vivo, a gente está aprendendo, a gente está resolvendo. Que dia é o dia que você não tem algo a resolver? Sempre temos coisas a resolver. Então, me parece que a vida é bastante sobre isso, sobre resolver as coisas. Parece que é algo que não está resolvido. Temos que resolver. Então, o teu filho precisa ter ferramentas para ser um resolvedor de coisas. Se a gente fica evitando, deixando o nosso filho num ninho todo cheio de almofadinha, confortável, sem esforço nenhum, sem passar por nada que possibilite que ele aprenda a lidar. Então, o que é que a gente tem?
filhos frustrados, mal agradecidos, não sabem dar valor às coisas, não têm respeito pelas pessoas, têm tudo na vida, têm tudo para ser feliz e não conseguem ser felizes, se sentem frustrados. Por quê? Porque a vida não se trata só do positivo, a vida também se trata do negativo. A vida não se trata só de saber lidar com o positivo, a vida se trata também de saber lidar com o negativo. Então, são crianças incompletas, não estão preparadas para lidar com essa vida, porque foram super protegidas, porque a mamãe e o papai quiseram fazer o filho feliz e fizeram tudo para que seu filho fosse feliz. Deram tudo para a criança, menos o não. Deram todo o sim para a criança, toda a liberdade. Então, hoje se tornaram crianças frutos de uma educação permissiva. Coitadas! Porque a vida não é só um sim, a vida também é um não. E para você poder viver em equilíbrio, você precisa saber lidar com as duas coisas. Saber lidar com o sim, saber lidar com o não. Saber correr atrás, conquistar, lutar, conseguir, fazer, ter vitórias. Saber lidar com o não. Saber abrir mão, desistir, lidar com sentimentos negativos, superar as quedas. Não é por maldade que uma mãe e um pai sobreprotegem um filho. Pelo contrário, é no intuito de deixar o nosso filho feliz. Facilitar a vida para ele. Tira a ideia na cabeça de que facilitar a vida para o teu filho deixa a vida mais fácil para ele. Porque, na verdade, quando você facilita a vida para o teu filho, você complica a vida dele. Porque você evita que ele aprenda coisas, que ele desenvolva ferramentas que ele precisa para lidar com a vida e fazer com que sua vida seja fácil. Por exemplo, aprender a desistir é uma ferramenta que deixa a tua vida mais fácil. Aprender a superar alguma queda é uma ferramenta, aprender a lidar com a frustração é uma ferramenta que deixa a tua vida mais fácil. Então, quando és criança, você evita as coisas para facilitar a vida do teu filho e o que você faz é deixar a vida mais difícil para ele. Porque assim que você não estiver perto dele, ele vai ter que lidar com uma vida que é cheia de queda, que é cheia de erros, que é cheia de desafios. E ele não vai ter ferramentas para lidar. Então, aí que acontece? A criança se sente numa eterna frustração. Tem tudo na vida para ser feliz e não consegue se sentir bem. Ele se sente mal com tudo. Você está levando ele para a viagem dos sonhos dele, na Disney. E na viagem da Disney, aquele menino vive o caos, vive o inferno, vive a frustração. Porque tudo é motivo para se sentir mal. Por quê? Porque não importa o que acontece fora. O importante é como ele está se sentindo. E ele está se sentindo mal porque não tem ferramentas para lidar com uma vida que tem o bem e o mal juntos. Que tem a felicidade e a tristeza juntos. Que tem os acertos e os erros juntos. Que tem as conquistas e as percas juntos. Aliás, para você conquistar alguma coisa, sempre tem que abrir mão de outra. Então, nessa geração nossa, a gente tem demonizado o não. Eu acho tão... Até teorias têm inventado já, de que a criança não entende o não, que não escuta o não, que a educação tem que ser toda positiva, falando sim, que você não vai falar para a criança, agora não pode comer bolo, você vai falar para a criança, agora você come macarrãozinho, filho. Leva ele, conduz ela sempre para o positivo, porque não, o não é violento. Não, o não é violento. Violento é você quando fala não para a criança, porque a gente não sabe colocar um limite para a criança sem ser violento. É isso que você pode aprender comigo, colocar limite na criança sem ser violenta. Então, o que precisa tirar é a agressividade, a violência, não é o não. Então, a criança recebe pouco não. Essa nossa geração está empolgadíssima em educar os filhos sem o não, sem limites. Sempre conduzindo a criança para ela não perceber que ela não pode. Porque se ela perceber que ela não pode fazer o que ela quer, vai chorar. E eu quero que meu filho seja feliz, eu não quero que ele sofra. Só que se ela não aprender a lidar com a frustração, se ela não aprender a superar um não, como é que essa criança vai ser feliz? Me conte. Ela não tem habilidades principais, essenciais, para viver a vida, com leveza, com fluidez. É tão importante a criança conquistar alguma coisa, ganhar alguma coisa, construir alguma coisa, quanto desistir, quanto perder. As duas coisas são importantes, porque você não conquista uma coisa se você não sabe abrir mão, deixar ir. Você não tem algo novo se você não abre mão do velho. Então, abrir mão, deixar ir. Aliás, a vida é isso mesmo. Todos os dias está passando o tempo, você tem que deixar ir, você tem que superar. E se abrir para o novo, estar pronto para viver um novo dia. Você tem que superar e deixar ir o dia anterior para poder viver, estar pronto para viver um novo dia. Se você não sabe superar, não sabe deixar ir, e é algo que se aprende na infância principalmente, que na infância é quando o ser humano está assim, tipo, caramba, de olhão aberto, que é isso? Vida, nossa!
Quanta coisa! Nossa, eu sinto coisas, eu quero coisas, eu não posso ter coisas. É na infância que a gente está super aberto, descobrindo pela primeira vez a vida. Então, as coisas que a gente aprende na infância, as vivências que a gente tem na infância, vão marcar a vida inteira. As primeiras impressões que a gente tem sobre a vida vão ser a base da vida inteira. Teu filho pode aprender a lidar com a frustração quando for mais velho, porque você não deixou ele lidar com a frustração durante a infância? Pode aprender, claro que sim, só que vai ser 1000 vezes mais difícil do que se ele tivesse aprendido quando criança, porque a hora de aprender essas habilidades básicas é a base para poder viver a vida, é na infância, não é depois, é na infância. Então, uma criança que tem espaço para poder cair, levantar, que recebe limites quando quer uma coisa e não pode, que pode chorar porque quer uma coisa e não pode, e não é pelo choro que vai ter aquilo. Uma criança que tem pais e mães que são firmes, que são seguros, que passam ordem, regras, limites para a criança, que não estão correndo para fazer à vontade, que deixa espaço para a criança poder assumir responsabilidades, lavar o seu prato, arrumar os seus brinquedos. Não é um pequeno reicinho que todo mundo gira em volta dele. Uma criança que é educada dessa forma, que tem espaço para aprender, para cair, para levantar, para conquistar, para abrir mão, para perder, para ganhar. Então, vai ser um adolescente, que é um momento, acho que toda mãe tem medo, cheio de ferramentas. Ele não vai ter que aprender essas coisas na adolescência. Na adolescência, ele vai ter que aprender a lidar com a liberdade, com a responsabilidade, já em outro nível. Mas a base da vida dele já está resolvida. A base da vida da pessoa se faz na infância. Então, a infância não é brincadeira. A infância é a coisa mais séria da nossa vida. Você sabe, agora você é adulto e se tem algum trauma, algum comportamento que você repite a vida inteira que te faz mal, da onde nasceu os teus problemas? Todos os problemas que você tem hoje, se você quiser ir para uma psicóloga, para alguém que vai te ajudar, um terapeuta, você vai descobrir que nasceram todos na infância. Então, a base da vida de um ser humano é a infância. A infância não é brincadeira, a infância é coisa séria. Nós, mães e pais, temos que acordar para essa seriedade, para essa importância, que é a infância. Não é uma fase que já vai passar e pronto. É difícil porque criança, mas logo passa. Você tem que lidar com teu filho com atenção ao que você está fazendo, ao que você está provocando nele. Com isso eu não estou dizendo, caramba, fique tensa, que horror. Você vai marcar o teu filho, tudo que você fizer vai ser o que determina o futuro do teu filho. Eu não vou colocar esse peso, porque na verdade é natural, não é uma escolha nossa. Marcar ou não marcar o nosso filho na infância e determinar ou não determinar o seu futuro. Não é nossa escolha, é assim que é a vida. Então você vai marcar o teu filho sim, você vai condicionar ele sim, queira que sim, queira que não. Faça o que você fizer, você vai marcar e vai condicionar o teu filho. Se você é presente, se você é ausente, se você é rígida, se você é flexível, se você é autoritária, se você é permissiva, faça o que você fizer, você vai marcar e vai condicionar a vida do teu filho. Isso não é algo que a gente pode escolher. Então não adianta a gente se sentir pesada ou com culpa por causa disso. É assim que está proposta essa brincadeira de vida.